Nosso texto básico é Lucas 9, 23 a 26. Eu quero ler esse texto, embora nem pretendesse fazê-lo, mas vamos fazer isso. Lucas 9. É um texto bem conhecido dos irmãos, a partir do versículo 23 até o 26. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo, não, só até aqui mesmo, até o 26. O tema da mensagem é chamados para seguir a Jesus. No domingo passado pela manhã, nós vimos que Jesus nos encorajou a olhar para os campos. Ele disse em João 4,35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Vimos também que Jesus afirmou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Lucas 10, versículo 2. E vimos então na ocasião que assim não há falta de colheita, há sim falta de trabalhadores para realizarem a colheita. Nós vimos também que Jesus nos ensinou a pedir trabalhadores ao Senhor da seara. Por isso que o texto diz assim, Lucas 10, 2, e lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Também nós vimos que Jesus chamou 12 homens para estarem com ele e também para que fossem e pregassem. Marcos 3, 13 a 15, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Nós vimos também que Jesus chamou outros discípulos com o mesmo propósito, Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Jesus enviou esses homens, esses discípulos, com uma missão semelhante à que tinha João Batista, que veio como precursor, aquele que vai na frente, prepara o caminho, e para que o Senhor pudesse depois iniciar o seu ministério. E aqui ele convoca 70 homens para que façam o mesmo, e que fossem de cidade em cidade onde ele haveria de ir, e fizessem aquilo que os 12 haviam feito também. Mais tarde, nós ficamos sabendo, isso não foi dito na mensagem de domingo passado, mas
Em 1 Coríntios 15, 6, nós ficamos sabendo que mais de 500 irmãos foram testemunhas da ressurreição de Jesus. O texto diz, depois, se referindo a Jesus, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivia, naquela época, porém alguns já dormem. No dia de Pentecostes, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Atos 2:41, depois que Pedro pregou o que nós podemos chamar a primeira mensagem, depois que Jesus havia subido aos céus, e depois do derramar do Espírito, no dia de Pentecostes, o texto diz, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pouco tempo depois, o número dos que creram subiu a quase 5.000. Atos 4:4 diz assim, porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Depois o número dos que creram não pôde mais ser contado. Atos 6:7 diz, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Aqueles que eram sacerdotes no contexto do Velho Testamento, da Velha Aliança, também estavam crendo no Senhor e se juntando à igreja. A Bíblia, na versão edição revista e atualizada, diz assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Continuando ainda no livro de Atos, no capítulo 6, nós temos a nomeação dos diáconos. Não é nomeação, é a criação do diaconato a partir de uma necessidade que a igreja enfrentava, e Estevão estava entre eles. Mas Estevão foi levado ao Sinédrio, porque recebeu oposição dos que não criam, e finalmente, por causa da sua mensagem, ele veio a ser apedrejado e morto. Capítulo 8, início do verso 1, diz assim, Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Verso 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamento por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, este foi o início de uma grande perseguição contra a igreja. Embora dentro de um contexto terrível, como foi a morte de Estevão, mas o propósito era que a igreja saísse de dentro do seu ninho, que era a cidade de Jerusalém, e o evangelho pudesse chegar a outros lugares. E com a perseguição que veio sobre a igreja,
Atos 8, 1, a segunda parte do texto diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Não sei quantos irmãos se lembram, mas Atos 1:8, Jesus disse, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E ele acrescentou ainda, e até os confins da terra. Então aqui diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então estavam se cumprindo as palavras de Jesus em Atos 1:8, começando a se cumprir, né? O povo saiu de Jerusalém e foi disperso por todas as regiões da Judéia, ou seja, a igreja alcançou todo o território da Judéia, alcançou Samaria, que era o antigo reino do norte, né? E vamos ver o primeiro slide, que nos dá uma ideia do que aconteceu ali. Se puder apagar as luzes aqui, seria bom. Pelo menos eu tenho 3 mapas, se não me engano, para mostrar. Então, a igreja estava aqui em Jerusalém, mas ela ficava só aqui. Estava crescendo, estava se multiplicando, mas veio a perseguição, e a perseguição fez com que a igreja se espalhasse por todo o território da Judéia e de Samaria, e vai chegar a outros lugares, como nós vamos ver ainda. E o que faziam os que foram dispersos? O verso 4 diz que todos os dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então, vejam, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todos foram dispersos, menos os apóstolos. Por que os apóstolos ficaram lá? Se você quer saber, eu não sei. Eu sei que a igreja ficou com a sua liderança lá, naturalmente, para dar continuidade ao trabalho, mas quem foi disperso não foram os apóstolos. Foi a igreja, foi o povo. Isso é significativo. Todo o povo, e eram mais de 5.000, porque depois não se contou mais o número, e daí para muito mais, talvez 10.000 pessoas foram dispersas pelas regiões da Judéia e de Samaria. Todos os dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que palavra que eles pregavam? A palavra que eles ouviam. Eu creio que nós precisamos sair e pregar a palavra onde quer que a gente vá. E é isso que nós estamos pedindo. Você tem uma área de influência, uma área de influência que circunscreve ao seu trabalho, à sua escola, às pessoas com as quais você se relaciona, quem sabe todos os dias. E essas pessoas podem ouvir a pregação da palavra. E será que nós precisamos de uma perseguição para que nós saiamos das 4 paredes? Para que nós sejamos aquilo que foram
os dispersos da igreja de Jerusalém. Mas o Atos 11, 19, nós temos depois do que lemos em Atos 8:4, nós temos alguns acontecimentos que são narrados a título de, dentro desse parêntese que foi aberto, nós temos o Evangelho chegando a Samaria, temos a conversão de Saulo, que veio a se chamar Paulo, e depois disso, lá no capítulo 11, nós voltamos, no texto volta a falar sobre aquilo que havia sido interrompido no início do capítulo 8. Então, diz assim o verso 19: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, a não ser a ninguém que não fosse judeu. Então, os que foram dispersos eram judeus e anunciavam o evangelho aos judeus. Vamos ver onde eles foram. O texto diz que se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então agora nós começamos a alcançar os confins da terra. Vamos ver o próximo slide aí, por favor. Então aqui, ó, Jerusalém está aqui, e essa região aqui é a Fenícia. Embora o mapa não diga, é aqui que ficava essa região. E a igreja chegou a Chipre e Antioquia. Nós temos duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Então, eles chegaram a essas regiões aqui, ó. Saíram de Jerusalém, foram se espalharam na Judéia e Samaria e atingiram essa região aqui da Fenícia, a ilha de Chipre, e chegaram a Antioquia. Antioquia, segundo os historiadores, seria a terceira cidade mais importante do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda era uma cidade que eu me esqueci o nome, que ficava aqui no norte da África, e ela era a terceira cidade, maior cidade. E o texto diz, então, os que foram dispersos, 11 e 19 agora. A partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Mas, um pouco mais adiante, nos versos 20 e 21, diz assim, nós vamos saber que dos dispersos, alguns deles também começaram a falar aos não-judeus. O verso 20 diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Cirene ficava no norte da África, naquela região que eu mostrei ali embaixo. E foram até Antioquia, essa cidade a qual nos referimos. Falavam também aos gregos, aqueles que eram de fala grega,
e que não eram necessariamente judeus, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Os judeus inicialmente tinham a impressão que o evangelho era para os judeus. E Jesus disse que os seus discípulos deviam primeiramente anunciar aos judeus. Mas aqui começa o evangelho a ser pregado também. Aliás, quando o povo chegou a Samaria, os samaritanos não eram judeus de nascimento. Era um povo que veio de outro lugar e ocupou o lugar daqueles que haviam se levado cativos para um outro lugar, no ano 722 a.C. Então não eram judeus, e essa era a razão pelas quais os judeus não queriam conversa com os samaritanos, porque não os consideravam como povo de Deus. Pois bem, então o evangelho chegou a estas regiões e muitos crentes se converteram ao Senhor. Mais tarde, o evangelho chegaria a Tessalônica e se diria desses homens: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Atos 17, 6b. Vamos ver o terceiro slide. E aqui nós vamos nos valer de um mapa, terceiro slide, aqui. Olha lá, Tessalônica, é isso que diz o texto? Sim. O texto registra o que aconteceu em Tessalônica. Olha onde é que o evangelho já chegou. Aqui é um mapa de uma das viagens do apóstolo Paulo, talvez a terceira viagem, se não me engano, mas o evangelho chegou lá. Veja como o evangelho se espalhou. Começou aqui, em Jerusalém, foram dispersos em toda a região, daqui para cá, aqui, Antioquia, e aí o evangelho já está aqui. Pois bem, agora eu acho que não tem mais slide, não tem, acho que não. A pergunta que fazemos agora é: qual era o segredo desses seguidores de Jesus? Primeiro, todos aceitaram o chamado para seguir Jesus e deixarem de viver a própria vida para terem a vida de Jesus neles. O texto que nós lemos no início é Lucas 9, 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então vejam, imagine um povo estabelecido, bem estabelecido, em Jerusalém, com suas propriedades, seus bens, e de repente, por causa da perseguição, esse povo é disperso. E o povo não ficou abatido, deprimido por causa da perseguição, mas eles saíram falando de Jesus por toda parte. Estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, perderam tudo por causa de Jesus, e eles estavam indo por onde quer que eles fossem, eles se espalharam por todas essas regiões que nós já vimos aqui nos 3 mapas. E o evangelho chegou a essas regiões através dos dispersos, que não eram necessariamente os apóstolos. O evangelho alcançou muitas regiões através do apóstolo Paulo, mas ele não era nem um entre os 12. Veio a ser chamado apóstolo porque ele teve um encontro com o Senhor, e o apóstolo, no sentido dos 12, eram pessoas que tinham sido testemunhas e acompanhado Jesus durante o seu ministério terreno.
E Paulo diz que ele era um apóstolo como que nascido fora do tempo, porque ele não conviveu com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra, mas a experiência dele foi no caminho de Damasco, e depois com as ocasiões em que o Senhor apareceu para ele. Então, esses homens deixaram tudo para trás, e eles não amaram a própria vida, mas eles deixaram que a vida de Jesus se manifestasse neles. Inúmeras vezes temos dito aqui, e eu não sei até que ponto isso pode ser entendido, e eu confesso aos irmãos que estou longe de ser aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Mas a vida do Senhor não pode se manifestar a menos que nós neguemos a nós mesmos, deixemos a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso implica em perder alguma coisa. Isso implica em abrir mão de alguma coisa. E normalmente nós só queremos ganhar, nós só queremos fazer a nossa vontade. Queremos ir aonde queremos, quando queremos, a hora que queremos, gostamos de muito conforto, gostamos de ter todas as nossas necessidades pessoais atendidas e não estamos dispostos a sair do nosso conforto para testemunhar de Jesus para outras pessoas. Enquanto fazemos isso, a vida do Senhor não se manifesta. Enquanto nos recolhemos a nós mesmos, a vida dele não pode se manifestar. A vida dele nos foi dada para que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, mas tem que sair. Para sair, tem que sair para onde? Para outras pessoas. Enquanto ficarmos conosco, essa vida não pode se manifestar. Ela existe em nós, ela está em nós. Todos nós temos a vida. Se todos que aqui estamos temos Jesus, essa vida está em nós. Mas Deus não pode se manifestar se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não nos dispusermos a sair e a falar. Será que vão entender? Não sei se vão entender, nem todos vão entender. Podemos sofrer alguma retaliação? Com certeza podemos. Mas nós temos que estar dispostos a perder a nossa vida para que a vida dele se manifeste. E foi isso que eles fizeram. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2, 19, b e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ele não vivia a sua vida. Jesus deixou muito claro, muitas vezes, que ele não veio aqui para viver a vida dele. Ele veio na condição de homem, mas não fez a vontade dele como homem, porque ele a tinha. Ele diz em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 4,34, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o tempo todo ele disse isso, e o apóstolo Paulo não disse nada diferente disso. Alguns foram chamados por Jesus para servirem de tempo integral, como foi o caso dos apóstolos, e como foi o caso de alguns que são mencionados nas páginas do Novo Testamento. Marcos 1, 16 a 20,
nós lemos assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André. Simão é outro nome para Pedro, porque o Senhor Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, ou seja, eles tinham uma profissão. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. O texto diz pescadores de homens, não no sentido de sexo, mas no sentido do ser humano. Então eles deixaram imediatamente as redes, deixaram o seu trabalho e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Eles também eram pescadores. E logo chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Eles deixaram o pai e deixaram o trabalho que eles faziam com os empregados do pai. E eles seguiram a Jesus. Mais tarde pediria: Senhor, nós deixamos tudo por tua causa. Foi num dos textos que nós já examinamos aqui quando examinamos, como estamos examinando o Evangelho de Marcos ainda. Em Marcos 2,14, diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. O cara estava trabalhando, era coletor de impostos. E o que ele fez? Ele se levantou e o seguiu, deixou tudo para trás. Alguém vai dizer: isso é doideira. Bom, tem que ter um chamado para fazer isso. Não é qualquer um que vai fazer isso. Mateus 9,9 registra o mesmo, só que chama Levi de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Não sei por que Mateus cita o nome dele como Mateus e por que Marcos cita o nome dele como Levi. Mas não há nenhuma dúvida de que são a mesma pessoa. Talvez ele chamasse Mateus Levi, não sei, ou Levi Mateus, não sei. O fato é que ele seguiu a Jesus. Efésios 4,11 nos diz que apóstolos, profetas, evangelistas e pastores podem ter um chamado de tempo integral. O texto diz: assim como Jesus chamou aqueles quando ele esteve aqui, ele continua chamando. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Outros deixaram tudo para trás para que o testemunho de Jesus chegasse aos gentios, e aqui não era. Bom, também eles deixaram tudo para trás e foram seguir o seu caminho. O texto diz em Atos 8:1b, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos 8:4, enquanto isso que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eram homens comuns, como qualquer um de nós aqui. Atos 11:19, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Atos 11, 20 e 21, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, Deus chama alguns para largar tudo, e outros que, eu não sei como é que viveram esses que foram espalhados. Eles tiveram que fazer alguma coisa, mas onde eles iam testemunhando Jesus. Continuamos com a pergunta: qual era o segredo desses seguidores de Jesus? Segundo,
todos aceitaram o chamado para seguir Jesus e dependiam dele em oração. Aí nós voltamos ao início, a igreja em Jerusalém. As coisas começam em Jerusalém. E dali, aquilo que aconteceu em Jerusalém continuou acontecendo depois. Veja como é que o que acontecia em Atos 1,14. Há uma referência ali a vários discípulos de Jesus e muitas mulheres. E depois no verso 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, nós ficamos sabendo que os irmãos de Jesus se converteram, porque quando Jesus estava vivo, eles não tinham se convertido ainda. Isso é muito claro e notório nas páginas do Evangelho de João. E aqui eles estão em oração, até que veio o Pentecostes e a igreja foi toda imersa no Espírito. No Atos 2,42 diz que os que haviam crido perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? O que Jesus ensinou. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam juntos para ouvir e receber os ensinos de Jesus através dos apóstolos, tinham comunhão uns com os outros, participavam juntos da ceia, partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam nas orações, aliás, para seguir a ordem aqui, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso só pode acontecer quando a igreja se reúne. Quer no templo, quer nas casas. Continuamos perguntando, qual era o segredo desses seguidores de Jesus? Em terceiro lugar, todos aceitaram o chamado para seguir Jesus e eram comprometidos com a igreja local. Então voltamos a Atos 2:42 e 43 e diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. É bom dizer, eu creio que a maior parte dos irmãos sabe, que quando diz que eles se reuniam no templo, não era dentro de 4 paredes, mas era do lado de fora, porque ninguém entrava no templo. O templo tinha o que chamava o pátio dos gentios, onde os que não eram judeus podiam estar. Tinham o pátio interno, onde só os judeus podiam entrar, mas era do lado de fora. E o templo mesmo era só acessível aos sacerdotes, na primeira parte, e na segunda parte só o sumo sacerdote uma vez por ano. E a igreja se reunia lá fora. Tinha um alpendre, na realidade era um pavilhão aberto dos dois lados, que circundava todo o templo do lado de fora. E era nesse lugar que se reuniam como igreja. Então o texto diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, todos os dias. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O povo via com simpatia
a igreja. Quem não viam eram as lideranças religiosas que se viam ameaçadas com o ensino de Jesus, que militava contra a postura deles e contra a resistência que eles tinham à fé em Jesus. Então, vocês vejam como é importante a comunhão que nós devemos ter, a reunião como igreja. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Já disse aqui muitas vezes. Já dissemos anteriormente que os filhos aprendem muito mais pelo que eles veem nos seus pais do que com o que eles ouvem dos seus pais. Nenhum filho vai vir à igreja se ele não vê que seu pai vai à igreja. Seu pai, sua mãe. Como é que o filho aprende que a igreja é importante? Quando ele vê os pais não aceitando nenhum compromisso para estar com a igreja. Nenhum outro compromisso em dia que a igreja se reúne. Então, é muito importante que eles vejam e que os pais entendam o seguinte. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje os filhos são... Bom, os pais estão perguntando aos filhos, já dissemos isso muitas vezes aqui, o que é que eles devem fazer. Os filhos não têm que dizer aos pais o que deve ser feito, os pais é que devem dizer aos filhos o que eles têm de fazer, até que eles saiam de casa e vão ter a vida deles. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, você é responsável por eles. Ah, eu não quero ir à igreja. Olha, enquanto você estiver aqui, não tem essa de eu não quero ir. Agora, se o filho não está afim de vir, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eles vão encontrar 1000 desculpas para não vir. Por quê? Porque é carne. Até que tenha um encontro profundo com Deus, uma experiência mais profunda, o que vai prevalecer é a carne que é sombra e água fresca. Não estou afim. Eu fui comerciante muito tempo em Brasília, por 18 anos. Aliás, não foi 18 anos, foi o tempo que eu estive lá. Mas grande parte desse tempo, mais ou menos, a maioria desse tempo que eu estive lá, eu frequentava uma igreja e eu trabalhava duro o dia todo e me lembro que a vontade que eu tinha de ficar em casa. Quando chegava, tinha culto na quarta-feira, mas eu nunca deixei de ir nesses cultos. E quando eu saía de lá, eu saía bem diferente da maneira como eu havia chegado. Chegava cansado, saía descansado. Depois eu recebi um chamado para servir a Deus. Estava me preparando no seminário. O seminário tinha aula de 7h30 às 10 horas, mais ou menos. E eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia para o seminário. E eu confesso aos irmãos, chegava lá cansadérrimo, mas eu saí de lá renovado. Porque havia ministração, tinha ministração da palavra no início de cada dia, e é impossível não ser abençoado ali. Nas aulas, em todo o tempo, eu era muito edificado.
Então, a carne vai dizer, estou cansado. Normalmente, quando eu vou, depois de um dia de trabalho, lá para 6, 7 horas, eu estou exausto. E a minha vontade é não fazer nenhum exercício, a minha vontade é de deitar e descansar. E normalmente eu reprimo isso, pela graça e poder de Deus, e eu tenho um tempo de exercício físico. Nesse tempo eu estou caminhando. Eu coloco a cinta que eu tenho que usar ainda, não foi liberado, para eu não usar para caminhar ou para qualquer exercício assim. Não é exercício, eu não posso fazer exercício pesado. Mas eu tenho feito isso diariamente. A vontade que eu tenho é de não fazer. Então, é preciso que a gente entenda que a carne vai dizer, vai fazer tudo para você não ir, além do inimigo que trabalha armando o tempo todo para você não ir. Não, eu não estou falando no exercício físico, não, eu estou falando para fazer aquilo que devemos fazer. Vir à igreja, realizar a obra de Deus. Então, nunca vai ser fácil. Nós temos inimigos comuns, o sistema do mundo, nós temos o próprio diabo que nos tenta o tempo todo, nós temos a nossa carne. São 3 inimigos que atuam o tempo todo contra o nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus. E nós temos que ter um compromisso com a igreja. Nós precisamos deixar uma coisa que tem acontecido muito frequentemente. As pessoas querem vir à igreja, mas não querem compromisso. Não quero compromisso. Olha, o seu compromisso não é comigo, não é com A, B ou C, seu compromisso é com Deus. A igreja não é minha, não é senão do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Então você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. O seu compromisso deve ser com Ele. E olha, eu já falei aqui 1000 vezes, Deus não precisa de você, você que precisa dele. Quando Ele diz para você ler a palavra todo dia, porque eu e você precisamos disso para o nosso bem. O propósito de Deus é nos abençoar. Quando esse livro me ensina a orar, por que eu devo orar? Porque eu preciso de Deus. E quando eu dou prioridade a Ele, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu posso ter a certeza que as demais coisas me serão acrescentadas. Mas é preciso que eu tenha um compromisso com a igreja. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas não querem compromisso com ninguém. Elas querem ser livres. Esse é o espírito que prevalece no mundo. É a vontade do homem. E Jesus nos chama a negarmos-nos a nós mesmos. Abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Em quarto lugar, qual era o segredo desse seguidor de Jesus? Todos aceitaram o chamado para seguir Jesus e receberam o poder do Espírito para testemunhar. Atos 1, 4 e 5, e depois o 8 diz assim, o tempo que Jesus estava com eles depois da ressurreição. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois, no verso 8, Jesus disse ainda, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 2, de 1 a 4, registra o cumprimento da promessa de Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muitas pessoas buscam o batismo no Espírito Santo para falar em outras línguas, é muito bom. Agora, o batismo no Espírito não é só para falar em outras línguas. É para você testemunhar de Jesus. E você vai precisar desse poder sempre. Atos 4, 29 a 31. Aliás, 4, 30. Primeiro. Isso aconteceu lá, não acontece hoje? Claro que acontece hoje. Já aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui. E se não aconteceu com todos, é porque talvez esteja faltando ministrar mais sobre isso. Atos 2, 39, Pedro termina o discurso dele, a mensagem dele, ele diz, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O batismo no Espírito é para todo mundo que crê em Jesus. Não é privilégio de ninguém. Se você ainda não recebeu, se você não tem essa experiência, e eu confesso para vocês, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não falei em línguas na ocasião, vinha falar em línguas 10 anos depois. Eu estava numa igreja que Deus não permitiu, eu creio que foi por causa disso mesmo, que eu falasse línguas naquela época, porque ia ser um escândalo tremendo, e Deus não queria isso por alguma razão ali. Era uma igreja bem tradicional, mas quando eu cheguei aqui no Rio, sem que nem para que, eu comecei a falar em línguas, e muito tempo depois de ter sido batizado no Espírito. O dia que eu fui batizado no Espírito, eu pensei que ia morrer. Tão grande o poder que veio sobre a minha vida. Mas não tem que necessariamente você sentir o que eu senti, cada um é cada um. Você pode ter o batismo no Espírito Santo sem nenhuma experiência assim, fora do comum. Atos 4, 29 a 31, os discípulos são presos por testemunharem de Jesus, e depois são soltos e proibidos de falar em Jesus. Então eles se reúnem com a igreja, os apóstolos, e então eles oram como igreja, oram assim, agora Senhor, olha para as ameaças, porque eles foram proibidos de falar de Jesus. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Depois de ameaçados, eles sentiram que precisavam de mais poder, porque eles estavam sendo ameaçados, proibidos. Então, eles pediram, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nós nunca podemos falar de Jesus se não tivermos gastado antes tempo com Deus, reconhecido a nossa incapacidade, a nossa dificuldade, os nossos medos, a nossa insegurança e tudo aquilo que vem, que o inimigo lança para nos perturbar. Mas se você orar e disser tudo que você está sentindo, os seus medos, as suas dificuldades, e depois disso você estará apto para ministrar a palavra de Deus. Não é você, é Ele. Então, não é o seu poder, é o poder de Deus. Tudo na vida cristã é pelo poder e pela graça de Deus. E os apóstolos sentiam isso. Eles não eram melhores do que nenhum de nós aqui. Eram homens comuns, sujeitos às mesmas fraquezas,
Então, oraram. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Efésios 5,18. Estevão se destacou como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então elegeram Estevão, Atos 6, 5b, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Para quê? Para ser diácono. Mas Deus o chamou também para pregar. Ele falava da palavra de Deus e foi morto por isso. Agora, para terminar, aqui diz que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 1,8. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Para você fazer a obra de Deus, você precisa de fé, poder e fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas ele fala de uma boa consciência, fé e uma boa consciência. Você não pode exercer fé se você não tem uma boa consciência. O que é uma boa consciência? Boa consciência é uma consciência limpa, uma consciência pura, uma consciência santa. Não porque você não tenha cometido nenhum pecado, mas porque não existe nenhum pecado não confessado. Não existe nenhuma questão pendente na sua vida. Não existe nada não resolvido, não existe nada para consertar. Se existe algum perrengue entre você e alguém, enquanto você não resolver essa situação, isso continua te prendendo, isso continua te tolhendo, continua te aprisionando e impedindo que o Espírito de Deus flua livremente em você. Então é preciso que nós entendamos que fé e uma boa consciência andam juntos. Para você realizar a obra de Deus, para você testemunhar de Jesus, você precisa de fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você é revestido do poder do Espírito para falar de Jesus, quando você crê na promessa dele e busca e recebe pela fé essa promessa. Então, esses homens eram homens e mulheres que andavam com Deus. Não precisa ser nenhuma pessoa especial, qualquer pessoa pode andar com Deus, se crê no Senhor. Eram mulheres, homens e mulheres que temiam a Deus. Homens e mulheres que confessavam suas fraquezas e dependiam exclusivamente de Deus. Deus não quer usar você e a mim porque somos perfeitos. Porque não somos. Não quer nos usar porque nós temos isso, temos aquilo. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando as pessoas se dispõem nas mãos do Senhor. Então vai usar você com suas fraquezas, desde que você se humilhe diante dEle e reconheça essas fraquezas.
essas pessoas sempre dependeram dele, viveram por meio dele e para ele. Conclusão: estes homens que aceitaram o chamado para seguir Jesus, alguns eram apóstolos, diáconos, evangelistas, mas todos eram homens e mulheres comuns. Homens e mulheres como eu e você somos. Falhos, limitados. E são estes que Deus chama para segui-lo, para serem suas testemunhas. Nós não seremos ouvidos se mostrarmos à pessoa uma superioridade que não existe em nós. A superioridade que existe é em Deus. É no seu Filho, não em nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, nenhuma pessoa que se apresente como alguém que tem algo mais... Bom, nós temos algo mais sim, nós temos uma mensagem, e a mensagem é a palavra de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, mas não há por que nos vangloriarmos por isso. Há um trecho da palavra, eu estou tentando me lembrar onde ele está, que diz mais ou menos assim: o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, não é bem assim não, né? O que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Eu confesso o endereço, não sei exatamente, mas é numa das epístolas do apóstolo Paulo. Então eu não tenho por que me gloriar. Eu não tenho nada que não tenha recebido. Isso não me dá nenhum direito de me gloriar numa coisa que não é minha. Mas o que diz aí, minha irmã? É isso mesmo. Tá. Então, já me esqueci do versículo, mas tudo bem. É que você não tem por que se orgulhar. O endereço qual é? 1 Coríntios 4:7. 4:7? 4:7, isso mesmo. O que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Na NAA é assim que diz. Então, vamos buscar a Deus e vamos nos dispor nas mãos dele para fazer o que ele nos chama a fazer.